Graças a Deus. Não fala não. Você fala graças a Deus para dentro. Você não está dando graças a Deus, você está... Graças a Deus. Amém? Fala com força. Tudo que você fizer para Deus, coloque toda a sua força. Você vai ver a resposta na sua vida. Quando tiver um problema, graças a Deus, aquele problema vai fugir de você. Porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, venha dirigir nossas palavras, nossos pensamentos, sobretudo nossos corações. Porque nós sabemos o quão enganador, cruel é o coração. Tem sido o coração. Todos que um dia te serviram, caíram, tiveram problemas por causa do coração. Ó Pai amado e querido, livra-nos do nosso coração. Guarda-nos de cair na tentação de ouvir a voz do bandido coração, rebelde, cruel, para que nós possamos então ter coragem para obedecer a tua voz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Tome assento, por favor. Olha, preste atenção. Nós vamos colocar uma matéria para você avaliar bem o que significa o coração. O coração, não é esse coração que bate, pum, pum, pum. Ele simboliza, tipifica, representa a alma. Amém? Quando fala coração, está se tratando da alma. É o coração que sente a dor, quer dizer, é a alma que sente as dores, que sente os prazeres, que sente alegria, tristeza. Tudo que nós sentimos, percebemos, o coração é que sente. Por exemplo, você está preparando lá, já preparou, deixou lá preparado uma bacalhoada, daquela legal, cheia de azeite, com batatas, etc. E aí, só em pensar nesse bacalhau, você já se alegra. É ou não é? É o coração. É a alma. É a alma. É a sua alma. Sabia disso? Só para você se situar. Quando você fecha os olhos e lembra de uma coisa passada, um momento difícil na sua vida, que você vivenciou no passado, um ano passado, 2 anos atrás, 20 anos atrás, só em lembrar, você começa a chorar. Por quê? É uma coisa que não existe mais, já passou. Mas só em lembrar, na cabeça, o coração já reage e você começa a chorar. Você foi, por exemplo, vítima de um estupro, vítima de um abuso sexual. Só em pensar nesse dia, nesse momento,
quando a pessoa casa, ela casa por quê? Usando a mente? Ela usa a cabeça? Ela usa o quê? Coração. E o coração, o próprio Deus diz que é enganador e cruel. O próprio Deus fala isso. Mas aí você diz, por que então Deus me deu coração? Quando o coração é novo, é o coração de Deus, quando Ele dá um coração novo, que é o Espírito Santo, então o coração fica alinhado, ligado com o Espírito novo que Deus também dá. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um novo coração e uma nova mente. Por isso diz que Jesus, nós temos a mente de Jesus, que é o Espírito Santo. Quer dizer, que pensa de acordo com Deus. Então, quando o coração é o coração velho, antigo, que nasceu da mamãe e do papai, esse coração é enganador. Todos nós nascemos com um coração arruinado. Todos nós nascemos com um coração destinado a sofrer. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. O pecado, só para você ter uma ideia, o pecado não existia. O pecado veio à existência quando houve uma desobediência de Adão e Eva para com a palavra de Deus. E por causa dessa desobediência, toda a terra foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. A Bíblia fala, Deus fala, a terra será maldita por tua causa. Então, quando você vê aí desastres ecológicos, inundações, e todo o inferno que nós temos visto acontecer, e mortes aos montes, a terra está a chorar. A terra está a chorar, por causa do pecado do homem. E o homem gerou o pecado, e todos os homens tornaram-se pecadores, porque todos os homens nasceram do homem. Né? Adão e Eva foram gerando filhos, então todos pecaram. Então o pecado é que faz a pessoa errar na vida. Por quê? Porque carrega dentro de si um coração rebelde, um coração que quer o que as coisas, ou que não deve querer, que não deve aceitar. No caso de Adão e Eva, eles desobedeceram a palavra de Deus. Conscientemente. Então, o coração foi corrupto, tornou-se corrupto. O coração e a mente ficaram corrompidos. E aí, a mente quer uma coisa, o coração quer outra coisa. É ou não é? Por exemplo, apenas a título de exemplo, você sabe o que é certo. Você sabe, cabeça, espírito. Você tem consciência do que é certo. Mas o seu coração quer outra coisa. Então, o seu coração quer uma coisa que contraria a sua cabeça. Quem é que ganha nessa guerra? Quem ganha? Quem ganha? Fala a verdade, pessoal. É o coração. É ou não é? É o coração que ganha. Quem é que vai controlar? Quem é que vai controlar isso? Oh, meu Pai do céu, eu agradeço por esse microfone aqui, hein?
O que houve, hein? O que está havendo aí? Hã? Essa porcaria daqui. Muito bem. O coração é rebelde. O seu coração, o meu coração, nosso coração é rebelde. Você quer ver uma coisa? Você vai comer a bacalhoada hoje, vai almoçar bacalhau com batata. Você vai sentar à mesa. Então, a sua cabeça diz, não, eu vou comer só um pedaço do bacalhau, porque é muito para mim. Mas o bacalhau está tão gostoso que o coração, mais um pouquinho, o coração pede mais um pedacinho, e mais um pedacinho, e mais uma batatinha. Sim ou não? Sim ou não? E tem um vinho, o vinho ajuda a entrar. É ou não é? Então o coração instiga você comer além do que deveria comer. É ou não é? Fala a verdade. Fala a verdade. Todo mundo é assim, todos nós somos assim. Não interessa, você tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, é a mesma coisa. A gente quer comer sempre mais um pouquinho. Por causa do olho grande. De quem? Do coração. De repente você está apaixonado por uma pessoa, é o seu coração que está apaixonado. Por quê? Porque aquela pessoa muito bonita, puxa, é a pessoa, é o meu príncipe, é a minha princesa. Mas você não sabe o que aquela princesa ou aquele príncipe carrega dentro da sua cabeça, ou no seu coração. Aí você casa com ela, porque você se apaixonou por ela. Quem escolheu casar? Coração. Quando começa a viver junto, aí você tem que dividir as coisas, aí começam os atritos. Sim ou não? Aí você vê, fiz besteira. Depois que comeu o pudim, é ou não é? Fala a verdade. É assim que o ser humano é, gente. Então, essa matéria aí vai abrir o seu entendimento do como você tem o inimigo. O seu maior inimigo não está do seu lado, não. O seu maior inimigo está dentro de você, que é o coração. Vamos assisti-lo, por favor. Você já participou do jejum de Daniel e não recebeu o Espírito Santo? Então, preste muita atenção a este vídeo, porque talvez você esteja deixando passar o ponto mais importante. Talvez você não saiba, mas há uma guerra ativa dentro de você, combatendo contra Deus. Sim. Dentro de cada ser humano existe o maior inimigo do Espírito Santo. E não é um demônio. É o coração. O próprio Deus disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. E mesmo assim o mundo insiste em dizer: siga o seu coração. Que loucura é essa? Você entendeu o que Deus disse? Enganoso, mais que todas as coisas. Você realmente acha que Deus seria exagerado em afirmar algo assim? Quem em sã consciência confiaria conduzir uma viagem com um GPS errado ou com um guia golpista? Mas por que tantas pessoas insistem em ser guiadas pelo coração golpista, que Deus já deixou claro que é enganador? Ser conduzido pelo que sente é garantia de ter problemas seríssimos, porque o seu desejo nasceu de algo que é enganoso e perverso. E como golpista, sempre anda mal acompanhado. O coração é o principal aliado do inferno.
É dele que vêm as atitudes e pensamentos que nos contaminam. Não só os pecados que nos parecem piores, como vícios, adultério, homicídios, mas também os que parecem tão naturais: mágoa, inveja, mentira, ciúme, maus pensamentos, orgulho, maus olhos. Por isso o coração é a grande muralha entre o ser humano e o Espírito Santo. Como Deus pode reinar onde já existe outro Senhor? Então, para que este jejum de Daniel finalmente tenha resultado, resolva esta barreira que existe entre você e Deus. Nem jejum de informações, nem orações, nem louvor são suficientes se o coração continuar no trono. Deus não quer rituais vazios. Buscar a Deus é, antes de tudo, lutar contra o coração perverso. Negar a própria vontade para matar o velho eu, escravo do coração. Esse é o maior sacrifício. Você não busca o Espírito Santo só pedindo para ele vir enquanto vive do seu jeito. Você busca o Espírito Santo quando se esvazia de si. Nada diz tanto "vem Espírito Santo" do que tirar do seu coração algo que você sabe que não agrada a Deus. Isso é muito mais forte que meras palavras, porque você mostra a Deus que realmente quer que ele venha. Então, antes de pedir, Senhor, enche-me com o teu Espírito, remova do seu interior tudo o que impede o Espírito Santo de entrar. Renuncie ao que for preciso, mesmo sem vontade, porque receber o Espírito Santo é mais importante que qualquer vontade. Quando o coração estiver limpo e Deus for o único Senhor aí dentro, aí sim, você finalmente vai conhecer aquele a quem você tanto tem buscado. Presta atenção. Jesus disse assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Não crê em mim. Eu queria que você pensasse, raciocinasse, meditasse, avaliasse, pesasse essas palavras. Presta atenção. Você quer o Espírito Santo. Ninguém mais deseja que você tenha o Espírito Santo do que o próprio Espírito Santo. Jesus disse: quando eu for, eu enviarei. E ele já foi. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus. E então já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui agora. Você não o vê, você não toca, você não o sente, nem precisa. A gente não precisa sentir, nem ver e nem tocar nele. Jesus disse: quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E ele já foi enviado. Eu recebi o Espírito Santo. Um dia eu recebi o Espírito Santo. Então, eu sou testemunha
de que Ele está aqui agora. Eu tenho certeza que Ele está aqui agora. Tão certo como Deus existe, o Espírito Santo está aí. Ele está sobre todos nós. Para quê? Para ficar olhando para a gente? Não. O Espírito Santo é Deus. E Deus quer fazer morada dentro de cada um de nós. Ele quer fazer morada dentro de você. Não é só quando você vem na igreja, não. Ele quer estar com você 24 horas por dia, por toda a vida, toda a sua vida. Você crê nisso? Você quer isso? Qual é o problema, então, para receber o Espírito Santo? Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vos convencerá do pecado. Está aqui. E quando Ele vier, convencerá o mundo. Não é só você, eu, nós aqui, não. Convencerá o mundo inteiro do pecado, inclusive você, que está nos assistir agora em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, onde quer que você esteja. Você saiba disso. O Espírito Santo convence você agora. Ele está aí convencendo você. Você crê que Ele está aqui? Tem certeza? Quem te dá essa certeza? É o próprio Espírito Santo. Ele dá a certeza que está aqui. Então, por que você não recebeu? Por que Ele não desceu sobre a sua vida? Por que Ele não desceu sobre o seu corpo? Por que Ele não fez do seu corpo o altar dele? Por quê? Aqui ele diz, Jesus disse, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Em outras palavras, quando Ele vier sobre você, Ele vai convencer você do quê? Do seu pecado. É isso. Ele convence. Não sou eu, não. Nem é a minha obrigação, não. Essa é a obrigação dele. Ele convence a gente do pecado. Ele convence a gente do pecado. E qual é o maior pecado? Qual é o maior pecado? É roubo? Não. Assassinato? Não. Adultério? Não. O maior pecado é este: não creem em mim. Não creem em mim. É esse o maior pecado. Não, mas bispo, eu creio sim. Eu venho na igreja, eu sou fiel na igreja e tal. Eu creio sim, eu creio. Você crê apenas teoricamente. Porque quando se crê de acordo com Deus, na prática, a gente reconhece o nosso pecado. E o Espírito Santo acusa você o seu pecado. Ele mostra para você o seu pecado. Duvido que Ele não mostre para você o seu pecado. Porque isso aconteceu comigo. Eu era da igreja, de uma determinada igreja, eu era fiel, era jovem, tinha 19 anos, eu vinha na igreja sempre, eu era razoavelmente fiel na igreja. Mas eu não cria em Jesus tanto assim. Eu aceitava Jesus porque eu não queria ir para o inferno. Não porque Ele perdoava os pecados, não. Mas porque eu não queria ir para o inferno. Então eu ia na igreja. Aceitei Jesus muitas vezes, como muitos aqui agora, que já vêm da igreja durante muito tempo. Mas não creem em Jesus. Por que não creem? Não, eu creio sim. Tanto é que eu vim na igreja. A gente só crê em Jesus quando a gente
se convence da voz do Espírito Santo que mostra o nosso pecado. Foi isso que aconteceu comigo. Eu achava, poxa, eu não roubo, eu não sou mentiroso. A gente conta mentirinha, de vez em quando, mas uma mentirinha é bobagem. Não. Pecado, pecadinho, pecadão, tudo é igual. A mesma coisa. Roubo, adultério, assassinato, tudo a mesma coisa. Desobediência a Deus, tudo a mesma coisa. Desobediência aos pais, tudo a mesma coisa. É pecado, é pecado, é pecado. O Espírito Santo convence a gente do pecado. Foi o que aconteceu comigo, porque naquela altura, naquela noite de quarta-feira, eu falava para Deus, meu Deus, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, poxa, vivo o meu trabalho na escola e tal. E então, o Espírito Santo, o Espírito que Jesus fala aqui, ele me convenceu, me mostrando os meus pecados. Quando eu vi os meus pecados, que eram bobagens, pecadinho, sabe como é que é pecadinho? Você sabe que até gula é pecado, né? Eu só como mais um pouquinho. Isso não faz mal. Pois é, pecado. O Espírito Santo me mostrou o meu pecado. Quando eu vi o meu pecado, na verdade, eu vi o inferno. Eu vi o inferno e fiquei desesperado. E é isso que o Espírito Santo vai fazer com você agora. Ele vai fazer com você agora. Ele vai mostrar para você o seu pecado. Vai convencer você do seu pecado. E você vai ver o inferno que aguarda você se você continuar com esse pecado. Eu vi, e quando eu vi o meu pecado, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desestruturado. Eu fiquei apavorado. Eu passar a eternidade nesse inferno? Não, meu Deus, tem misericórdia de mim. O que eu faço? E então, o Espírito Santo me apontou o Salvador, o Filho dele. Amém? Ele me mostrou o Filho dele. É Ele que pode salvar, mais ninguém. Só o meu Filho pode salvar você. E eu, então, me lancei aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daquele momento, nasceu um novo homem, uma nova criatura, um novo coração, uma nova mente. Aquele jovem, problemático, temperamental, cheio de fragilidades, complexado, aquele fraco que havia ali, já não era mais fraco. Ali se levantou um gigante. E eu posso falar isso porque a Esté está aqui, é minha testemunha. Ela olhava para mim, eu era magrinho, sabe aqueles esqueléticos, que o vento, qualquer ventinho faz balançar? Assim era eu. Mas depois que desceu o Espírito Santo, porque eu reconheci o meu pecado, eu me convenci do meu pecado pelo Espírito Santo. E então, eu corri para os pés de Jesus, e Ele me salvou e me fez uma nova criatura. E é isso que Ele quer fazer com você. Deus não quer que você seja uma religiosa ou um religioso, não. Deus não quer que você seja um carola, não. Ele quer que você tenha vida, mas uma vida digna de filha, de filho de Deus. Amém. Ele quer fazer morada dentro de você. Por favor, agora mesmo, você entendeu o que foi falado? Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos.
aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Eu contei para eles o que o Senhor viu e vê, o que se passou comigo há 61 anos atrás, e que marcou a minha vida, fez de um fraco, débil, um esmilinguido da vida, o Senhor fez uma nova criatura. Ó meu Senhor, agora mesmo, fala com essa criatura, convence-a do seu pecado, para que então haja arrependimento. Porque se ela não se considera pecadora, como é que ela pode se arrepender? E se ela não vai se arrepender, como é que ela pode ser salva? Como que ela pode ser perdoada? Então, eu peço que o Senhor venha fazer a tua obra na vida dessa criatura que está aqui, talvez há muito tempo, muitos anos, mas não mudou nada na vida dela. Melhorou um pouquinho, mas o Senhor não melhora a vida de ninguém. O Senhor faz das pessoas novas criaturas. E é isso que este povo precisa, meu Pai. E é isso que eu te peço agora. Fala com essa criatura, porque eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E sobre essa pessoa. E o Senhor a convence do seu pecado. Ela sabe que é o Senhor que está a falar com ela. Em nome do Senhor Jesus. Amiga e amigo. Não diga nada agora. Apenas ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele fala com você. Não interessa se você é da igreja ou estranha. Não importa se você está aqui há 20, 30 anos, 50 anos, ou se você está pela primeira vez. O Espírito Santo está sobre você e Ele fala com você. Ele não está em você, mas Ele fala com você. Foi isso que Ele fez comigo e Ele faz com você aqui e agora. Em o nome do Senhor Jesus. Agora pense, minha amiga e meu amigo. Pense o que Deus oferece para você. Jesus morreu por você, deu a vida por você e por mim, por todos nós. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nele nós encontramos salvação. Então aí agora, neste momento, se você está sendo convencida dos seus pecados e se arrepende agora, decide deixá-los, decide mesmo deixar os seus pecados, então sim, o Espírito Santo te revela Jesus aí agora. E se por acaso você já foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, é porque Ele quer que você se arrependa. E se você quer se arrepender, venha no altar de Deus, venha aqui junto do altar, colocar a sua vida, entregá-la para Jesus, porque foi no altar que Jesus morreu por nós. O altar do Calvário. Pode vir você que está sendo convencido. Jesus perdoa você, Ele lava seu pecado.
Ele faz de você uma nova criatura. O facto de você vir à frente mostra que você quer, você se arrepende e quer começar uma vida nova a partir de agora. A partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Decida-se agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, complete a tua obra na vida dessa criatura aqui, agora. Mesmo que esteja em casa, num hospital, numa clínica, no presídio, onde quer que ela estiver, se ela, em espírito, vem até o altar, então, meu Pai, dá-lhe o perdão, agora. O perdão imerecido, mas por causa do Senhor Jesus que morreu para perdoar aqueles que se voltam para Ele, então, seja essa pessoa liberta agora de todo o seu passado triste. Ela seja transformada agora, meu Senhor. Faça a tua obra, meu Senhor, na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Agora mesmo, fale com Ele, Ele ouve a sua voz. Você e Ele e você. Se você quiser falar alto, fique à vontade. Se quiser falar baixinho, fique à vontade. Mas fale com Ele. Isso. Confessa todos os seus erros, seu jeito, suas manias, seu gênio ruim, suas rebeldias, suas malcriações, sua maneira bruta de tratar o semelhante. Fale com Deus. Coloque tudo em pratos limpos agora. E o Espírito Santo vai te mostrar Jesus. O Espírito Santo te mostra, te apresenta, te revela o Jesus que morreu, mas que ressuscitou, está vivo aqui para te dar a vida, para fazer de você uma testemunha dele por esse mundo afora. Em nome do Senhor Jesus, fale com Ele e receba a resposta, porque a resposta do meu Senhor para comigo foi na hora. Ele me aceitou do jeito que eu era, mas me deu um novo coração, uma nova mente. Isso mesmo. Fale com Deus. Ouvia falar dessa graça. Eu ouvia. Pode cantar. Dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus.
mas eu surdo me fiz. Surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Fique de pé. Foi na cruz, foi onde um dia eu vi meu pecado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha agora sobre todos os que se arrependeram de seus pecados, decidiram deixar os seus pecados. Vem agora, meu Senhor, e faça de cada uma delas um altar, a tua morada. Desça sobre essa gente aqui agora, meu Senhor. Receba o Espírito Santo, amiga e amigo. Receba o Espírito de Deus. Ele aceita você. A forma como Deus diz, sim, eu te aceito, é o Espírito dele quando vem sobre nós e faz do nosso coração um novo coração e uma nova alegria e uma vida nova. Receba o Espírito Santo, amiga e amigo. Receba, você tem o direito de receber o Espírito Santo, porque você se arrependeu, porque você deixou os seus pecados a partir de agora. Então você tem esse direito, você tem o direito de chegar, meu Deus, agora é a tua parte, eu fiz a minha parte, faça a tua parte na minha vida agora, faça morada aqui dentro de mim, porque eu estou cansado de viver essa vida errada, eu quero começar uma vida nova a partir de agora, e eu faço esse voto contigo no altar, de mudar a minha vida, mudar os meus pensamentos, mudar tudo na minha vida, eu deixo o que é errado, meu Pai, para começar a viver de acordo com o que é certo, com o que é correto, o que é justo, para que eu possa, meu Senhor, carregá-lo dentro de mim por onde quer que eu for, desde agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amiga e amigo, olha só, presta atenção, consciente, nada de emoção, não precisa falar em línguas não, mas o Espírito Santo dá para você a paz. A paz não é a paz de você sem problema não, é a paz íntima, é a certeza que agora você é de Deus, amém?
Você tem paz, porque enquanto a gente estiver no pecado, a gente não tem paz com Deus. Pode ter paz com os outros, mas não com Deus. Mas quando a gente se arrepende dos pecados e Jesus apaga esses pecados com o seu sangue, então você tem paz com Deus. Amém? Jesus faz com que você tenha paz agora. Receba essa paz aí onde você está. E dê graças a Deus. Mas fale de forma espontânea. Exprima para Deus a sua gratidão por essa paz aí agora. Fale com Ele, em nome do Senhor Jesus. Agradeça, louve, adore, reconheça. Isso, agora não tem que pedir nada, agora é só a hora de dar, é a sua oferta, é a oferta que sai de dentro da sua alma, do mais profundo do seu coração, o amor para com o Senhor Jesus, que faz de você uma nova criatura, que faz você ter a paz de Deus dentro de si. Receba isso aí agora, isso mesmo, e seja cheia da alegria do Espírito Santo, aí agora, aleluia, aleluia, isso mesmo, aleluia, aleluia, receba a paz, receba o Espírito Santo, receba a vida, a alegre vida de Deus dentro de você. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora, me alegro. Receba a alegria do Espírito Santo aí agora, amiga e amigo, de forma consciente, sem emoção, sem blá, 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 agora mesmo. Sorria, porque Deus é contigo. Sorria porque Ele aceitou você do jeito que você é. O seu passado até aqui já não existe mais para Deus. Para Deus você está limpo. Então agradeça. Isso mesmo, agradeça. Dê graças e agradeça, e louve e adore o Senhor Jesus. Faça isso de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você tem vergonha do nome de Jesus? Não? Então por que fica com a boca fechada? Você tem vergonha de dizer que o ama? Então diga que o ama. Você tem vergonha de louvá-lo? Então louve-o aí agora. Você tem vergonha de adorá-lo? Então erga suas mãos e adore-o. Isso mesmo, exprima para com ele a sua gratidão agora. Aleluia, aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado seja o teu nome, meu Senhor. Eu entrego estas pessoas nas tuas mãos, e eu te suplico, meu Pai, que elas venham testemunhar da tua ressurreição por esse mundo afora. Elas venham fazer muito mais do que nós temos feito até aqui.
mas que elas venham servir como instrumento nas tuas mãos para ser testemunhas, meu Senhor, da tua ressurreição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha, presta atenção. Eu não gosto de religião. Eu sou avesso à religião. Você acredita nisso? Eu sou avesso à religião. Porque a religião trabalha com emoção, um sentimento. Mas a vida que Deus nos dá é pela fé. E a fé é algo consciente. Eu faço porque eu quero fazer. Eu tenho consciência disso. O meu coração só se alegra quando está a pensar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, eu falo de Jesus, não é por profissionalismo, não. Eu falo de Jesus por amor ao meu Senhor e a vocês. Porque não há nada mais glorioso do que uma pessoa que se converta a Jesus, de verdade, que deixa de ser religiosa para ser verdadeiramente cristã. Amém? Assumir o caráter dele aqui na terra. Amém? E se tiver de sofrer por causa de ser justo, correto, íntegro, então que sofra. E ele é glorificado nisso. Amém? Amém, pessoal? Se tiver de morrer por causa da sua santidade, que morra. Mas é para toda a eternidade. Amém, pessoal? Olha, se Jesus sofreu o que sofreu lá no Getsemane, ele sofreu, chegando ao ponto de suar gotas, grandes gotas de sangue, chegando ao ponto de orar 3 vezes, meu Pai, Pai, em outras palavras, papai, me ajude, se for possível, passe de mim este cálice, que é o sofrimento que ele viria passar, que ele estava passando, já estava passando. Ele sofreu para poder salvar a nossa alma. Então, nós temos o direito, em Jesus, de receber uma vida nova. Não uma vida de facilidade. Não, mas uma vida correta, íntegra, verdadeira. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vive longe do pecado, ela vive na justiça e ela crê no juízo de Deus, que um dia ela vai ser levada ao trono do Altíssimo. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do que é certo, e também do juízo que vai acontecer, que já está a acontecer, já está iniciando. Jesus está às portas, sim ou não? Você não crê nisso? Sim. Pois é. E enquanto a gente está vivo, a gente tem condições de ser salvo, porque depois que morre, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Escute bem. Se o seu nome não estiver no livro da vida, não tem mais jeito. Se você morrer e não deixar o seu nome escrito no livro da vida, não tem jeito. Lá no inferno não tem jeito mais. Amém, pessoal? Amém. Entenderam? Sim ou não? A sua alma não tem cor. A sua alma, a nossa alma, não tem cor, não tem sexo. A nossa alma é alma. Jesus deu a alma dele para salvar a nossa alma. Então, quem rejeita
a salvação da sua alma, comete o maior dos pecados que existe na face da terra. O maior dos pecados. O pior dos pecados. Porque o ladrão na cruz, mesmo sendo pecador, no último momento ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo lá. Amém? Essa é a maior riqueza que o homem pode ter. É a eternidade. Porque tudo passa. Sim, tudo passa. Tudo acaba. Eu já fui jovem, igual vocês aí. Tinha um cabelão enorme. Era forte. Eu estou aí. E, de repente, a gente vai embora. Amém, pessoal? Mas eu sei para onde eu vou. Então, eu quero que você saiba para onde você vai. Porque depois que chega no inferno, a pessoa não tem mais direito a nada. Não tem mais solução. Não tem reza, não tem missa, não tem vela. Pode fazer o que quiser, que não vai mudar a vida de ninguém. Então, você só tem essa vida. E você tem essa chance, essa oportunidade de decidir: não, eu quero. Ou então, eu não quero. Está nas suas mãos. Amém, pessoal? Sim ou não? Sim. Deus não é mau, Deus é justo. Deus é como o pai, Ele é pai. Você que é pai, você impõe, ou você que é mãe, você impõe a sua vontade para os seus filhos? Sim ou não? É possível isso? Não, é impossível. Assim também Ele. Deus não impõe a vontade dEle para você. Ele mostra a verdade. Cabe a você dizer: eu quero. Amém, pessoal? Veja que a fé é algo inteligente, não é obrigatório, não é religioso, é algo que você decide por livre e espontânea vontade. É ou não é? Graças a Deus. Vocês vieram aqui na frente, vocês foram puxados? Alguém chegou, foi lá te puxar, pegou você pelo colarinho? Não. Você veio por sua própria vontade. Então você já faz parte do reino de Deus. Amém? Preste atenção, você tem o direito de cobrar de Deus o Espírito Santo. Amém? Oh, meu Deus, agora eu estou livre, o Senhor não me perdoou, então eu quero ter o Espírito. Amém, pessoal? Mas antes de buscar o Espírito Santo, eu quero que você pode sentar, quero que você assista a esse vídeo que mostra o que acontece com as pessoas que nascem para sofrer. Você já viu alguém nascer para sofrer? O testemunho que nós vamos assistir agora é de uma pessoa que nasceu para sofrer, somente sofrer. Você acredita nisso? Então, por favor, preste bastante atenção, você que está em casa, agora mesmo, aumente aí o volume do seu receptor e preste atenção. Tira o cachorro da sala, tira quem não está interessado, mas fique prestando atenção nesse testemunho, porque vai mostrar o Deus vivo que se apresenta para aqueles que o invocam. Vamos assisti-lo, por favor.